Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Elisiane novamente por aqui com o canal Diálogos de Vida, mensagens de vida para sua vida. Oh glória, mensagens da própria vida que é o Senhor Jesus para nós. Vamos fazer a leitura hoje, King James atualizada, minha favorita. Nós vamos ler Malaquias 1:11. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais extenso porque eu quero falar com vocês acerca de algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que fala sobre o avanço do reino de Deus. Tá bom? Vou fazer a leitura do texto, então acompanhe comigo aí. Você que já me acompanha, curte, comenta, compartilhe para que a palavra do nosso bom mestre chegue a muitas outras vidas, a muitos outros lares, em nome de Jesus. Diz então a palavra do Senhor: Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso especial é queimada, e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. Detalhe importante que esse nome aqui está com N maiúsculo. É o próprio Deus falando. Porquanto grande será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Eu já comentei com vocês que essa Bíblia que eu tenho, a parte onde o Senhor nosso Deus fala, ela está em azul, a parte onde Jesus fala está em vermelho. Então isso é bem interessante para nós, porque a Bíblia toda nós sabemos que ela é divinamente inspirada, né, pelos seus profetas para nos instruir, para nos direcionar. Especificamente esses capítulos em vermelho e em azul é o próprio Deus falando. Pois muito bem, então hoje nós vamos falar acerca do avanço do reino de Deus. Eu trouxe aqui um rascunho, que foi o que eu fui esboçando enquanto fui fazendo a leitura, e eu utilizei esse texto para um estudo de discipulado sobre o avanço do reino. Então nós vamos falar o seguinte: do que se trata exatamente o Evangelho? O Evangelho, ele está relacionado a boas novas, a entrega da mensagem, daquilo que é bom, as boas novas, a palavra do Senhor para as nossas vidas. Pois muito bem, que deriva no caso do grego, né? Boas novas. Aí tem uma coisa muito interessante. Eu posso falar de algo sem conhecer muito bem aquele algo. Por exemplo, aqui no meu bairro abriu uma padaria. Aí eu chego e falo assim para Joana: Joana, aqui no meu bairro abriu uma padaria. Você já foi lá conhecer? Vai lá, menina, comer aquele sonho de lá, é maravilhoso. Aí a Joana pergunta assim para mim, deixa eu tirar uma notificação daqui da frente da tela. A Joana pergunta assim para mim: mas você já esteve lá? Você já provou? O sonho de lá é gostoso mesmo? Aí eu digo assim para ela: não sei. Eu ouvi falar que é muito bom, mas eu particularmente nunca provei. Vai lá experimentar. Ou seja, eu estou divulgando, propagando uma coisa que nem eu mesma conheço. Então, é possível sim que nós passemos mensagens a respeito do Evangelho sem que nós mesmos tenhamos conhecimento ou nós mesmos vivamos esse Evangelho. Isso é possível. E vamos falar bem da verdade, hoje em dia nós temos sim muitas pessoas que propagam o Evangelho, que falam do Evangelho, mas elas não vivem, elas não conhecem, elas não são experienciadas no Evangelho. Agora eu creio que ele já se converteu, mas teve uma época lá no início da minha conversão, tinha um cantor chamado J Neto, acho que ele é vivo ainda. E assim, ele disse uma vez que ele fazia álbuns cristãos, álbuns gospel, né, para os cristãos, mas ele mesmo não era. Ou seja, ele falava do amor de Jesus, da vida de Jesus pautado na Bíblia, no que ele conhecia da Bíblia, fazia leitura, mas ele em si não era cristão. Aí, com o tempo, a palavra foi entrando de tanto ele profetizar e falar, né, Jerusalém, Jerusalém, Deus eu quero, que ele acabou aceitando a Cristo, glória a Deus por isso. Então, isso tudo eu tô dizendo para quê? Para nós entendermos que eu posso falar do reino sem viver o reino. Só que isso não vai produzir o resultado que a gente espera, que o reino do Senhor avance, que ele cresça, que a palavra seja, né, inunde os continentes. Então, pois muito bem. O que acontece? Agora tem algo aqui muito interessante que eu vou compartilhar com vocês, que foi um estralo assim que o Senhor me deu. Quando nós falamos de estudo, vou parafrasear aqui, tá? Só para ficar mais de melhor compreensão.
Quando nós falamos de estudo, dos 4 anos até o pré, o primeiro, o segundo, o terceiro, o 8º ano, isso é algo, sim, de praxe, que nós temos que executar, que acontece, que é acompanhado, que passa por simulado, aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro ano, é o mínimo que a gente tem que fazer para ter uma escolaridade legal, para conseguir um emprego, para estar razoavelmente colocado no mercado de trabalho. Então, assim, é o ordinário que nós podemos fazer enquanto estudantes. Ok. Aí, quando eu terminei o terceiro ano, eu posso partir para uma graduação. Aí eu vou fazer uma graduação na área que eu escolha. Ok. Depois da graduação, eu falo, não, eu quero entender um pouquinho mais desse assunto. Aí, então, eu faço uma pós-graduação. Ok. Aí chega uma determinada data, depois de alguns anos, ou logo em seguida, eu falo, mas esse assunto tem tanto a ser estudado ainda, essa minha área de pesquisa, né, meu objeto de estudo, e aí eu vou para o mestrado. Só que aí tem um porém. A graduação, eu faço a minha matrícula, vou lá, faço as minhas aulas, a minha prova, ok. A pós-graduação, eu faço a minha matrícula, vou lá, faço as minhas provas, estudo, ok. O mestrado, eu preciso me inscrever para um processo seletivo, ser aceita para só então começar a estudar aquilo que é de meu interesse. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: os níveis de dificuldade são equivalentes aos níveis de dedicação, de busca. Ou seja, eu quero me aprofundar naquilo. Eu faço psicologia, eu quero entender mais sobre a mente, eu vou agregar, vou fazer neurociência também, como que a criança aprende, como que o adulto entende, como que funciona a mente humana. Então eu vou me dedicando. Isso é uma busca particular de cada um. O governo não vai bater lá na minha casa e vai dizer assim, olha, você tem que colocar o teu filho no mestrado, olha, você tem que colocar a tua filha na pós-graduação. Não, ele não vai fazer isso. Isso é um interesse particular meu. E quando a gente fala a respeito da palavra do Senhor, do envolvimento com a palavra, do estudo, isso é uma busca nossa também. Então eu parafrasei a respeito da escola para que nós pudéssemos chegar a esse ponto a respeito da palavra de Deus. Quando eu mergulho, quando eu me dedico, quando eu avanço, quando eu busco entender o que a palavra do Senhor diz, eu não faço a leitura. Acho que eu já comentei com vocês aqui uma vez que eu tentava seguir aqueles planos de leitura da Bíblia anual, não dava certo, parecia que aquilo era uma obrigação e eu tinha que ler 3 capítulos por dia e não ia. Aquilo não rendia comigo. Então eu falei, não, eu vou fazer a leitura dentro do período que eu tenho disponível. Irmãos, foi a melhor coisa do mundo. Eu tô em 1 Samuel, tem um tempão, porque eu leio aquela página, aquele texto. Eu não mudo a página, no dia seguinte eu leio ela de novo e uma outra coisa me é revelada dentro daquilo. Então, assim, eu tenho mais liberdade para ficar mais tempo ali, para vasculhar assim mais profundo. Isso é de cada um. Nós vamos falar sobre o avanço do reino, não vamos nos perder no foco, amém? No tema. Pois muito bem. Enquanto cristãos, não nos é cobrado ou observado pela maioria o quê? Você é cristão lá da igreja da glória, vamos dizer assim. Então a gente espera o quê? Que você participe dos cultos, que você esteja presente nas reuniões de ceia, que você participe do discipulado, que você participe das reuniões de célula, que você participe do círculo de oração, enfim, tudo que envolve ministerialmente é o que se espera de uma pessoa que se converteu e que vai à igreja, que ela seja, que ela congregue com todos os santos ali de maneira intensa, né? Que ela interaja. Ok, isso é o mínimo que se espera. Agora, o que ninguém espera dali, mas que o Senhor aguarda de nós, esse encontro, essa busca, essa dedicação pela manhã, pela madrugada, ao meio-dia e tantos outros momentos do dia que nós podemos nos encontrar a sós com o Senhor,
cada um no seu tempo, no seu horário. Se organizar, cabe sim, se organizar, dá sim. À noite, na madrugada, irmãos dizem que na madrugada a fila é menor, tá? Então é mais fácil você se chegar ao Pai. Então isso já passa a ser uma busca natural minha, particular minha, ninguém mais está envolvido naquilo ali. Sou eu e Deus. Lembra lá em Atos quando fala assim, no de repente, línguas de fogo desceram repartidas e tal. Só que tem um detalhe que ninguém te conta, ou que talvez você não tenha percebido. O de repente só acontece quando ele vem sendo feito com consistência. Todos os dias você tá ali, de joelho dobrado, ó, rosto no chão, em terra, orando, jejuando, meditando. Senhor, eu te quero a tua glória, eu quero a tua face, eu quero o teu reino, me usa, me aprova. Então, o Senhor, ele já te conhece, porque todos os dias você está ali. Então, de repente, ele faz um mover maravilhoso do qual você vai se surpreender. E esse é o de repente do Senhor. Outra notificação. Pois muito bem. Lá em 2 Coríntios 3,18, relacionamento vivo e contínuo. Eu vou abrir aqui para nós fazermos a leitura. 2 Coríntios. Peraí, tá para frente. Nós estamos em Malaquias, nós vamos um pouco à frente. Coríntios. 2 Coríntios 3, 16, 18. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Então, dia a dia, na medida do que nós buscamos, nós vamos sendo conformados à imagem do Senhor. E é isso que Ele espera de nós para que o reino dele avance, para que o reino dele aconteça de forma mais rápida. Pois muito bem, o que acontece? Quando você está todos os dias na presença do seu Pai, do meu Pai, do nosso Pai, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Tem um estudo na psicologia que diz que nós somos a média, o nosso formato, nosso ser, nosso padrão é a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Por quê? Nós vamos nos amoldando a ela. Isso é assim, às vezes, não é intencional, é incondicional. Teve uma vez que eu fui para Ponta Porã e eu saí de lá quase falando castelhano, de tanto que eu arrastava o castelhano. Que eles falam lá, né? Ponta Porã não, Paraguai, né? Ponta Porã, Paraguai. Mas era assim tão natural a maneira deles falarem, se comunicarem, que você acaba absorvendo aquilo ali. Você está inserida naquele meio por muito tempo. E com Deus é dessa forma. Nós vamos sendo moldados à imagem do nosso Pai, a identidade do nosso Pai, à medida que nós vamos nos aproximando cada vez mais dele. Que nós mantemos esse contato diário com ele, essa consistência, essa frequência de visita no secreto ao nosso Deus. Muito bem. O crescimento está ligado a entender coisas que antes estavam ocultas. Uma visão mais elevada. Eu não vou fazer a leitura aqui, mas você pode ler na sua casa Jeremias 33, 3. Eu vou fazer a leitura assim. Eu não ia fazer não, mas já estamos aqui pertinho, né? Jeremias, olha só, saí lá no 52. Jeremias 33. Vamos pegar aqui. Diz assim a palavra: Invoca-me e responder-te-ei. Revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Ou seja, quando nós chamamos pelo Senhor, é isso que Ele tem para as nossas vidas. Essa revelação de coisas ocultas, preciosas, que não estão para qualquer um. Porque tudo que está à mostra, tudo que está muito disponível, tudo que está em abundância não é precioso. Por que pedra não tem preço? Assim, valor, né? Você acha pedra em qualquer canto da rua aí, você anda tropeçando em pedra. Agora ouro não.
Ouro é difícil de ser encontrado, você tem que minerar, cavar, extrair. É difícil. Por isso ele é tão precioso, ele é raro. Esses dias eu estava vendo sobre uma pedra chamada Turmalina Paraíba. Irmãos, pensa numa pedra linda e cara. A cor dela é maravilhosa, mas por que ela é cara? Tem pouca. Você tem que minerar muito para conseguir encontrar uma pepitinha de nada de uma pedra daquela. Então, com Deus é dessa forma. Ele vai revelar o que está oculto, o que é precioso, desde que nós busquemos a face dele. Cristianismo não é sobre seguir regras, sobre ser moralista, mas relacionamento. Desde o início, lá de Adão e Eva, o que o Senhor sempre quis foi se relacionar. A Bíblia fala que no final da tarde, né, o Senhor ia até o Éden para conversar com Adão. E ele se relacionava com Adão. Era criador e criatura, olha que coisa preciosa. O Senhor sempre quis essa proximidade. E nós muitas vezes estamos tão distantes, tão envolvidos conosco, o que nós queremos, o que nós temos, quem nós somos, e deixamos de lado esse relacionamento com o Pai, com o autor das nossas vidas. Muito bem. Aí nós temos uma pergunta: como eu me relaciono? Tá, o Senhor quer que eu me relacione com Ele, mas de que forma isso acontece? Eu oro, eu invisto tempo na leitura da Bíblia, eu invisto tempo no estudo da Bíblia. Eu tenho uma amiga muito querida chamada Lilian, ela deve estar me assistindo. Um beijo grande, Lilian Daisy, te amo de coração. A gente sempre discute acerca da palavra, a gente fala, a gente, sabe, assim, faz os questionamentos, aí interage, leva para outra pessoa, ela leva para os professores dela. E essa troca é tão gostosa, tão maravilhosa, a gente cresce tanto. Uma coisa fantástica. Então, é dessa forma que eu me envolvo com as coisas do Senhor, pensando nas coisas do alto sempre. E aí, me envolvendo com a Bíblia, eu vou poder conhecer o coração do Pai. Tutu, 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 que pulsa, o que o coração do Senhor deseja. Que o meu desejo, Deus, seja o teu desejo. Porque quando o meu desejo é também desejo do Senhor, coisas grandiosas acontecem nas nossas vidas, ao redor de nós e para todos aqueles que estão ali precisando de uma palavra de Deus, porque nós vamos ser usados como instrumentos, como fonte, não como represa que só absorve, eu sei de tudo, é tudo meu para mim, não. Fonte. Nós precisamos fluir a palavra do Senhor para expandir o reino de Deus para mais pessoas. Não desceu sobre mim, não vai parar aqui. De mim vai fluir para outras pessoas, vai desembocar em um, e daquele um vai para outro, e do outro vai para outro, e a palavra do reino vai se expandindo, e é glória para todo lado. Muito bem. Nós temos o seguinte, estamos dispostos e disponíveis para cooperar com esse versículo citado acima, para avanço do reino, a fim de que o reino do Senhor avance, seja conhecido em todo o Oriente, em todo o Ocidente, todas as nações da Terra? Porque nós precisamos estar disponíveis e estar dispostos. São duas coisas totalmente diferentes. Duas coisas totalmente diferentes. Às vezes eu tô em casa, de cara para cima, tô disponível. Mas assim, eu estou indisposta. Às vezes eu tô com uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Então, eu estou disponível? Sim. Disposta? Nem um pouco. Então, nós precisamos separar disso para entender, separar bem isso para entender. Quando Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se contudo a tua vontade, isso está lá em Mateus 26, 39, o que ele disse? Menos eu, mais tu, ó Deus. Ou seja, Senhor, é isso que eu quero, mas que a tua vontade soberana seja sobre a minha vida e seja a sua vontade sobre a minha, porque a tua é melhor. A palavra do Senhor diz que Ele sabe os planos sobre as nossas vidas e os planos dele são melhores, mais elevados que os nossos. Então, não é sobre nós,
é sobre Deus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Não é sobre nós, é sobre o Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá. De que maneira eu sei que estou agradando o coração de Deus? Coloque aí nos comentários como você sabe se você está agradando a Deus e fazendo a vontade dele ou não. Tempo para você colocar lá nos comentários. Conhecendo a palavra de Deus, gastando tempo suficiente na presença dele. Irmãos, desculpa o cachorrinho abençoado tá latindo aqui na frente, tá? Mas tá dando para ouvir legal, né? Pra gente não perder o foco aqui. Nós precisamos ter uma busca singular da Bíblia. Para quê? Se eu conheço a Bíblia, é isso aqui que vai me formar. É isso aqui que vai me trazer a forma de quem eu sou e não o mundo. Por quê? Nós somos vasos, certo? Se o vaso está vazio, ele vai precisar ser cheio. O que vai encher esse vaso? A palavra de Deus ou as coisas do mundo? E isso vai fazer diferença se eu vou querer levar o nome do Senhor às nações, lembrando que as nações começam aqui onde eu estou, quem eu sou, com quem eu convivo, e vai se expandindo. Ou eu vou me formar e me encher das coisas do mundo e tudo que eu tenho fica por isso mesmo, né? Vamos lá então. Nós temos que ter cuidado. Eu fiz a leitura no livro, não vou fazer a leitura dele aqui agora, mas ele fala sobre se conformar e se transformar. Esse se transformar é a pressão que o mundo exerce sobre a minha vida. É como se algo lá de fora quisesse entrar. E às vezes eu aceito isso, eu não posso aceitar. Eu preciso me conformar à mente de Cristo para poder alcançar os propósitos do Senhor para minha vida. Preciso me conformar à palavra dele. E aí tem uma coisa bem interessante. Eu preciso ir a Jaraguari, uma cidadezinha aqui perto da minha. Como que eu vou chegar a Jaraguari se eu nunca estive lá? Eu nunca passei perto, eu não tenho um mapa, eu não tenho um celular com GPS para me encaminhar. Eu vou conseguir chegar a Jaraguari? Irmãos, provavelmente não, eu vou ficar rodando. Posso parar a pedir informação? Posso, mas será que vão me passar uma informação correta? Então eu preciso conhecer o caminho. É difícil trilhar um caminho pelo qual eu nunca estive. Nós precisamos trilhar o caminho do conhecimento da palavra de Deus. E aí algo interessante. Prosperar é permanecer na vontade de Deus. É sermos frutíferos, porque todo aquele que prospera, ele produz frutos, independente de quais tipos de frutos, frutos de sabedoria, frutos de gratidão, frutos de benevolência, frutos na presença do Senhor, como fruto do Espírito Santo. O reino de Deus sem crescimento não é esse o nosso objetivo. A gente precisa que esse reino do Senhor avance. E o reino do Senhor, ele não está limitado a 4 paredes. Existem nações, continentes, o mundo, pessoas que ainda não conhecem o nome do Senhor, o Evangelho, né? Nós precisamos de dinamismo. Até outro dia eu comentei, né, lá na minha igreja, o pessoal faz o discipulado, eu conversei com o presbítero, falei, presbítero, a nossa igreja tá assim e tal, vamos fazer uma coisa bem bacana, né? Vamos preparar uma mesa de café da manhã aqui, chamar os levitas para a gente fazer um louvor legal, vamos colocar uma cadeirinha para a pessoa sentar, receber uma oração, vamos entregar uma lembrancinha, convidar para o culto, vamos fazer algo diferente. Aí ele achou legal, tal, agora vamos ver para colocar em prática, né? Que vai ficar muito bem, em nome de Jesus. O Senhor, ele vai nos dando estratégias, compete a nós ouvirmos a voz do Senhor e colocar em execução caminhos, condições ele nos dá. Nada do que Jesus fazia era por ele. Tudo era propósito. Um propósito ainda maior
para algo maior. Olha nós aqui, né, falando do nome dele, que coisa maravilhosa. Muita coisa, né, irmão? Desculpa se o vídeo tá ficando longo, mas é para sua edificação, em nome de Jesus. Porque, olha, me edificou de um tanto essa palavra. Eu quero que te edifique também para o reino do Senhor avançar, em nome de Jesus. Muito bem. Cada cura, cada palavra, cada ensino, cada lágrima colabora para o plano de Deus. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele chorou, ele suou lágrimas de sangue. Licença aqui, notificação na tela. Diz que ele chorou por seu amigo Lázaro. Nós não somos melhores que ele, irmãos. Não somos, não. E para nós é difícil derramar lágrima por alguém que está do nosso lado precisando de uma mão estendida. Que tipo de cristãos somos nós? Temos sido nós. Sem essa sobriedade, essa seriedade, esse cuidado com o nosso próximo. Nós precisamos cooperar para que o reino dele avance, sim. Tudo que acontece nas nossas vidas vai corroborar para o plano do Senhor. O Senhor, ele fez coisas, nosso Senhor Jesus fez coisas absolutamente notáveis, incríveis. Se eu quero aprender a respeito de, deixa eu pensar aqui, como se ganha massa muscular, eu preciso falar com uma pessoa que conseguiu isso. Se eu quero aprender a fazer um pudim, eu vou pegar a receita com quem? Com quem faz o melhor pudim da cidade. Não é verdade? Nós precisamos saber quem é a nossa fonte, para quem nós vamos buscar, não é com qualquer um. Até nisso nós temos que fazer as escolhas corretas. Muito bem. Precisamos buscar alguém que se destaque naquilo, naquele ponto onde nós queremos chegar, certo? Se nós observarmos o livro de Marcos, Jesus estava aqui, Jesus passou para o outro lado do mar, Jesus voltou, Jesus foi até tal lugar, Jesus voltou de tal lugar. Irmãos, é cansativo. A gente olha assim, a gente fala, nossa, Jesus, ele não parava. Era o tempo inteiro, atende um, atende outro, atende um, e salva um, e cura o outro, e liberta um, e, né, olha, o tempo inteiro para lá e para cá, Jesus. Mas se nós observarmos cada movimento que o Senhor Jesus fazia, movimento, quando eu falo, movimento geográfico mesmo, sabe, de um lugar para outro, conversava com uma pessoa, desce Zaqueu, me convém passar a noite na sua casa, tantas outras coisas, tudo isso gerava vida, libertação, cura, transformação, pessoas convertidas aos pés do Senhor Jesus, pessoas que entenderam seu chamado, seu propósito. Então, todos os movimentos dele geraram algum benefício sobrenatural na vida de algumas pessoas. E o Senhor disse que nós faríamos coisas maiores que as que ele fez. Estamos aqui para isso. Amém? Para se cumprir o que ele disse lá atrás. Por onde Jesus passava, gerava vida. Nós precisamos orar pedindo livramento de uma situação. Por exemplo, isso aqui eu quero deixar um exemplo. Deus, em nome de Jesus, me ora, eu tô aqui orando aos seus pés, me livra disso, 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 disso. Aí, isso é saber como orar, irmãos. Tem um porém. E se a situação que eu estou vivendo for cooperar para o avanço do reino de Deus? Eu ainda vou querer se livre daquela situação? Porque ele me resgatou. Eu não sou mais de mim mesma, eu agora sou dele. Então, se é para cooperar com o plano e com o propósito dele, eu vou ficar nessa situação que eu fui colocada assim. Até isso, nós precisamos saber como orar a Deus. O Espírito Santo está aí para nos ajudar nisso. Em nome de Jesus, vamos contar com ele sempre. Relacionemos-nos com as palavras em oração. Adoração é sacrifício. Lá em Gênesis 22 fala a respeito. A primeira vez que apareceu o termo adoração na Bíblia foi lá quando ia ser entregue Isaac, certo? Para sacrifício. E quando ele levantou o cutelo... Não, antes disso, vamos voltar um pouquinho. A Bíblia fala, deixa eu ver se eu coloquei aqui Gênesis 22, eu não coloquei o versículo.
Mas ele diz o seguinte, façam a leitura depois em casa. Ele disse aos seus servos, fique aqui, Abraão, né? Fique aqui que eu irei com o menino, nós adoraremos e depois retornaremos. Ou seja, ele sabia que ele estava indo para sacrificar o filho dele, para entregar o filho dele. Mas ele disse o quê? Nós adoraremos e retornaremos. Então a gente entende que a adoração está ligada à entrega, a me desfazer daquilo que é para mim, eu faço para ele. E ele foi, adorou o Senhor e retornou com a criança. Mas ele estava disposto a entregar o único filho, porque o Senhor havia pedido. Vamos lá. A gente tem também a história de Samuel. Lembra Ana? Queria um filho, o Senhor queria um profeta, olha que legal. Eu preciso de um profeta, ela quer um filho, vai dar certinho. Eita glória, o que Ana disse? Quando ele tiver desmamado, ela iria levar o menino e ia deixar no templo para servir ao Senhor, sob a supervisão do sacerdote Eli. Gente, uma criança desmama muito cedo hoje. Pensa para aquela mãe se desfazer daquela criança tão preciosa, por quem ela tanto orou e deixar com uma pessoa tão distante, dias de distância longe dela. Mas ela adorou o Senhor com essa entrega. Então a adoração está ligada à entrega, à minha renúncia, ao sacrifício. Aquilo que não tem preço, aquilo que é fácil para mim, não é entrega, não é sacrifício, não é adoração, né? Nós estejamos sempre dispostos a, quando nós nos ajoelhamos a falar com o Senhor, a ouvi-lo também. Amém? Ok. Nós falamos sobre várias coisas, a importância de termos de termos conexão com o Senhor para que o reino de Deus avance. Mas aí eu criei um outro problema, né? Como, de que forma tudo isso que nós ouvimos vai colaborar? Aí eu trouxe algumas observações, alguns pontos interessantes para nós refletirmos a respeito. E você vai ouvir essa palavra à noite, na tua casa, quando você for dobrar teu joelho, orar, você pede ao Senhor para Ele revelar mais ao teu coração, que Ele há de revelar sim. Ponto número 1. Tenha Jesus como a primeira parte do seu dia. Não deixe Jesus para o final do dia. Já comece cedo com Ele, que a chance de vitória é bem maior. 2. Eu quero deixar um ponto interessante a respeito dessa oração. Martinho Lutero, ele dizia assim, eu tenho tanta coisa para resolver hoje, tanta situação pendente, que eu preciso orar pelo menos 3 horas hoje. Ou seja, a oração, ela é a base para tudo que nós vamos fazer no decorrer do nosso dia. Número 2, leia a Bíblia, medite, interaja, se envolva com seu Pai, em nome de Jesus. Tenha com você sempre um caderninho de notas, porque às vezes o Espírito Santo vem com alguma mensagem, alguma revelação, algo assim, do trono. A nossa mente tem muita coisa. Anota, para garantir que vai estar ali. Tenha um olhar de cuidado com aqueles que te cercam. Sempre teremos algo para oferecer. Por quê? Porque nós estamos ligados à videira. Se nós estamos ligados à videira da qual flui a vida, nós também temos vida. Vocês lembram lá na porta, no templo da porta chamada Formosa? Pedro, Tiago e João, era isso? Os 3? Creio que sim. Tinha um mendigo lá pedindo dinheiro. E o que ele disse? Olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Ou seja, nós sempre vamos ter alguma coisa para oferecer para as pessoas que estão ao nosso redor. Sempre, porque estamos ligados à videira. Aleluia. Não se envolva com frases de efeito. Elas reduzem o valor da totalidade da mensagem. Vocês já viram um resumo de um livro? O escritor foi lá, fez um livro. Aí a pessoa foi lá e fez um resumo do livro. Aquele resumo vai ter o que é interessante para o olhar de quem resumiu ele. Mas o escritor, ele trouxe uma amplitude total, uma totalidade, uma coisa maior, a mensagem mais profunda.
mas o resumo, ele tira só alguma coisa dali, o que para ele foi essencial. Mas o que foi essencial para a pessoa que resumiu pode não ser para o escritor, e por isso ele colocou num livro. Então, essas questões de frase de efeito, não sei o que é o seu dia, tá. Tem gente que todo dia manda uma mensagem, né, que é frase de efeito. Eu gosto de coisas que você manda uma mensagem da Bíblia, a pessoa interage, conversa, é isso mesmo e tal, e o Senhor também falou isso e aquilo, e aquilo complementa. Então, larga mão desse negócio de frase de efeito, tá? Não perca uma oportunidade de falar sobre a palavra do Senhor e anunciar as boas novas. Não interessa onde você está, nem em que situação você está, você sempre vai poder falar das boas novas. Eu, nas horas vagas, eu estava fazendo viagem por aplicativo e uma vez eu fui levar uma pessoa no hospital da Unimed. Eu percebi que ela estava chorando assim no banco de trás, sabe? Aí chegando lá, eu perguntei, tá tudo bem? Onde que você tá indo? Aí ela, com lágrimas nos olhos, falou, eu tô visitando minha filha. Ela tá lá, mas os médicos não sabem que ela tem, era uma bebê. Ela morava, acho que em Três Lagoas, e tava aqui com o marido para cuidar da filha. Aí eu perguntei o nome da filha dela, disse que iria orar e entreguei para ela um vidrinho de azeite, né? Não que o azeite seja a diferença, alguma coisa, mas naquele momento ela precisava se agarrar em alguma coisa. E eu falei para ela, olha, você é mãe. Os filhos são herança do Senhor. Então ore com a tua filha, estenda sua mão sobre ela e ore em nome de Jesus para que o Senhor faça a vontade dele sobre a sua filha, para que ele use os médicos, notificação, para que ele use os médicos para encontrarem o que a tua filha tem e então conseguir dar um tratamento eficaz que resolva a situação dela, em nome de Jesus. Ela enxugou os olhos, desceu ali e eu creio que ela ficou mais aliviada com a palavra. Então, assim, não perca nenhuma oportunidade de falar do Senhor, de falar do que Ele pode fazer, do quão maravilhoso Ele é, em nome de Jesus. Não desperdice as oportunidades. Reflita sobre você com Deus. Há um mês atrás, como eu estava com o Senhor? Estava Ele lá e eu cá? A gente estava caminhando já de mãozinhas dadas, já virou relacionamento, já é para casar, já estou firme e forte com o Senhor, ainda estou indecisa. Como eu estou hoje com o Senhor? Eu avancei? Se me der uma oportunidade na igreja hoje, eu consigo deixar um versículo e falar sobre aquele versículo? Eu ainda tenho vergonha disso? Não quero não, irmão, não quero não. Reflita como está. Lembra que eu falei da Porta Formosa? Aqui, ó, Atos 3, do 1 ao 8. Pedro falando a respeito. Eu fiz a anotação no rodapé. Pois muito bem. E aí, tem algo aqui muito interessante para fechar esse vídeo, em nome de Jesus, que eu vou fazer a leitura lá em Oséias 11. Oséias 11, o capítulo é o 1. Vamos achar Oséias aqui, irmão, porque Oséias é Oséias, né? Salmos depois de Daniel, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Peraí. Oséias, vamos lá. Oséias 1. Essas folhinhas de seda são ruins de virar, né? Daniel, Oséias. Oséias 1:4, para nós fecharmos o nosso vídeo, em nome de Jesus. Diz assim: Em seguida, Yahvé ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação: põe em teu filho o nome Jezreel. Deus espalha a nação, porquanto em pouco tempo. Deixa eu ver se é Oséias 1:4 mesmo. Desculpa, irmão, estou lendo errado. É Oséias 11, do 1 ao 4. Bem que eu achei que estava estranho mesmo. Ô Senhor amado. Oséias 11. Amém. O amor do pai pelo filho Israel. Quando Israel era menino, eu o amei muito.
e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Palavra em azul, o próprio Deus falando, tá? Eles ofereceram sacrifícios aos balaíns e queimaram incenso diante das imagens e ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei Efraim a andar, eu carreguei no colo, mas eles não entendiam o que era a minha pessoa, quem os curava e zelava por eles. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhe tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Aleluia! Então, olha que coisa preciosa. Eu, o Senhor Deus falando, os envolvi com laço de amor. Como, irmãos, como nós vamos recusar um amor grandioso desse? Fala para mim. Não tem como. E a Bíblia nos declara, tudo o que está escrito para nosso ensino foi escrito. Em nome de Jesus. Que nós possamos ficar com essa palavra, sejamos nós cooperadores para o avanço do reino do Senhor, em nome de Jesus, a cada dia. Que ele possa crescer, avançar. Você que assistiu até o final, glória a Deus pela sua vida. Compartilhe para que outras pessoas venham cooperar com o avanço do reino, porque quando o evangelho for pregado em cada canto da terra, em todos os cantos, todos os países, todas as nações, então o Senhor poderá vir. Será a grande vinda do Senhor em nome de Jesus. Fiquem na paz. Shalom, uma excelente tarde a todos.